responsáveis em relação aos perigos de ataques de abusadores na internet, principalmente nesse período de férias das crianças. Patriota Júnior está voltando ao vivo e tem as informações. Patriota, quais são as orientações, para evitar esses ataques? Renata, é um período onde as crianças costumam ficar mais em casa, período de férias, acabam tendo mais acesso à internet e, claro, acabam também ficando expostos a todo tipo de criminosos, cybercriminosos, abusadores. E com essa história aí de inteligência artificial, os riscos são ainda maiores, Por isso a Polícia Federal divulgou um alerta, inclusive, mencionando que as denúncias têm aumentado nos últimos dias. Eu vou conversar aqui sobre esse assunto agora com o doutor João Américo Freitas, advogado. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Quais os cuidados que os pais devem ter com essa situação? Monitoramento sempre? Monitoramento sempre. Primeiro, entender qual é o ambiente digital que a criança frequenta, porque a depender do ambiente digital, ela está mais vulnerável. Por exemplo, se ela frequenta muito redes sociais, ela está mais vulnerável a assédios, a informações, do que uma criança que só tem joguinhos no celular. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o controle. Os pais têm que exercer naturalmente o controle sobre os dispositivos eletrônicos. Eu sou de um tempo, patriota, que você tinha que deixar o computador, quem era criança, tinha que deixar o computador na sala para o pai ficar vendo e a mãe o que é que a criança estava acessando. Só que com os dispositivos eletrônicos, você acabou perdendo essa condição de você fiscalizar em tempo real. Então você tem que também entender como é que funciona esse controle, qual é o controle que os pais estão exercendo. E quando reconhecer que há algum tipo de assédio, encaminhar essa denúncia para o Ministério Público ou também para a Polícia Federal, que é o órgão mais competente, mais adequado para trabalhar com isso, também a Polícia Civil. Mas a Polícia Federal tem um controle mais excessivo, principalmente nesse tipo de assédio, pedindo fotos ou conversas estranhas. Então é muito importante que o pai e a mãe não abram mão desse controle. Essa coisa de meu filho com o direito, todo mundo comenta agora, a liberdade, a intimidade. Criança, ao meu juízo, não tem essa intimidade e essa liberdade, não. O pai é que deve controlar e a mãe e acessar os dispositivos para saber que nível de conversa ou que sites ou que ações essa criança está cometendo, porque no fim das contas o pai é que protege a criança e, inclusive, a depender da situação, pode ser responsabilizado por algum tipo de ação que a criança esteja fazendo. E você não sabe quem está ali do outro lado, porque os criminosos usam de todo tipo de ferramenta, perfis falsos, negam idade, endereço e passam até por outras pessoas, É um risco grande. Exato, você tem a fake, o deep fake, a fake de se passar por um determinado ambiente. A gente viu, não faz tanto tempo, aquela coisa grotesca que é aquele desafio da baleia azul, que era um elemento que se passava para depois a criança cometer ato atentatório até contra a sua própria dignidade, integridade física, mental e psicológica. Então, essa questão de você monitorar quem são as pessoas que de fato dialogam com seu filho é muito importante também por conta de como você colocou da fake, uma pessoa se passando por outra. E lógico, além das questões de assédio, de pedofilia, também pode ter alguma coisa relacionada a golpe, onde é que você mora, qual é a sua rotina, entender para, de algum modo, quando a pessoa viajar, compreender, a criança me passou todos os dados, estão todo mundo na praia, a casa está livre, pode ir lá. O que é que os pais devem se atentar com relação ao comportamento da criança, doutor? Porque nem sempre a criança vai falar, vai expressar alguma coisa, é uma mudança de comportamento, algo estranho dentro de casa. Isso precisa ser identificado também. Exato. A criança, quando muda radicalmente o seu comportamento, ela era uma criança extrovertida, passa a ser introspectiva, muda a alimentação, passa a ficar mais isolada e depois começa a aparecer com microlesões, como se estivesse mutilando. Isso é um sinal que alguma coisa está saindo fora do controle. Esse é o primeiro ponto, ou seja, analisar qual era o comportamento. Lógico, se for uma criança introspectiva, você tem mais dificuldade de reconhecer isso. Mas esse padrão de comportamento, ele é um indicativo de que a criança, de algum modo, está sofrendo algum tipo de violência psicológica ou sexual que pode naturalmente ser aplicada, infelizmente, pelas redes sociais, pelo mundo digital. Muito bem, obrigado pelas informações, doutor João Américo, advogado, conversando aqui com a gente. Renata, tem que ter cuidado, porque a internet está cheia de gente mal intencionada, de muitos criminosos querendo fazer o mal.
Eu volto com você. Obrigada, Patriota. Um abraço para o doutor João Américo também. É difícil porque a gente não sabe quem está do outro lado. Eu dou meus parabéns para quem consegue vigiar 24 horas por dia o uso de outra pessoa no celular, né? Mesmo sendo os filhos. Eu acho que para quem não consegue, o mais fácil é não dar, né? Não dar livre uso o tempo inteiro, mas é muito difícil, porque os casos estão aí, minha gente, e pode acontecer com qualquer um. 9h24.